Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa aula do curso de Cuidador de Pessoas. Abordaremos as principais alterações do envelhecimento. Sistema nervoso. Diminuição do peso do cérebro devido à perda das células ganglionares. Redução dos órgãos do sentido. Involução das papilas gustativas da língua, sobram aproximadamente 36%. Perda de células ganglionares na cóclea e, consequentemente, diminuição da audição. Esse processo se dá a partir dos 20 anos de idade. Coração. Aumento do desempenho do coração devido à esclerose e, consequentemente, hipertrofia do miocárdio. O homem aumenta 1 grama e na mulher 1,4 grama ao ano. As válvulas cardíacas sofrem enrijecimento. Vasos sanguíneos. Fisiosclerose, diminuição da elasticidade, engrossamento e serpenteamento da parede. Os efeitos deletérios do tempo são maiores nas artérias do que nas veias, que demonstram menores alterações. Pulmões. Dilatação dos alvéolos. Diminuição do número de alvéolos, portanto, diminuição da superfície total respiratória. Diminuição da permeabilidade dos capilares alveolares. Diminuição da capacidade vital. Diminuição do volume respiratório máximo. Rins. Apesar de uma diminuição das células parenquimatosas dos rins, ocorre regulação da economia de água. Fígado. Redução de 20% do peso entre 50 e 80 anos. Apesar disso, há uma alta capacidade regenerativa. Pele torna-se mais fina e transparente em função da atividade mitótica e também da redução de colágeno da derme e perda de água de 10 a 15%. Musculatura esquelética. Diminuição da força e da massa muscular, especialmente do antebraço e coluna responsáveis pela postura. Cartilagem e ossos. Alterações mucopolissacarídeos. Osteoporose e osteopenia. Redução da densidade do tecido ósseo, geralmente mais acentuado nas mulheres. Os ossos mostram-se mais quebradiços, mais frágeis e mais porosos, articulações mais rígidas e menos flexíveis. Algumas alterações podem ser evitadas com a mudança para um estilo de vida mais saudável. A interrupção do tabagismo, mesmo aos 80 anos de idade, ajuda a melhorar o funcionamento pulmonar e reduz a chance de desenvolver câncer pulmonar. Exercício com sustentação do peso ajudam a manter a força dos músculos e ossos, independentemente da idade do indivíduo. Foi realizado em um centro de pesquisa de envelhecimento um estudo com mais de 1.500 pessoas saudáveis, voluntárias com idade compreendida entre 17 a 96 anos, com alto nível de escolaridade, trabalhadores ou aposentados em cargo de alto nível. O estudo teve como metodologia a avaliação de 2 dias e meio em mais de 100 procedimentos e a cada 2 anos, com o objetivo de analisar os efeitos físicos, mentais e emocionais do envelhecimento na população em estudo. Os resultados encontrados por esse grupo de pesquisa foram os seguintes. Quanto à aparência física, medida antropométricas, constatou-se a redução gradual da estatura após os 30 anos, 0,15 mm ao ano em ambos os sexos. O tronco mais grosso
e extremidades mais finas, diâmetros acima de 40 anos, diminuição da panturrilha no homem e acima de 60 anos, diminuição do antebraço. Quanto à arcada dentária, mudança nos hábitos de mastigação, aumento das cáries e aumento das doenças periodontal. Quanto ao peso e mudanças metabólicas, peso aumenta até os 55 anos e em seguida começa a diminuir, isso devido à perda de tecido magro, massa muscular, água e massa óssea, menos quantidade nas mulheres. Número de calorias: 30 anos necessita de 12 calorias dias a menos e aos 40 anos 120 calorias menos a cada dia. Gordura corpórea permanece, mas muda sua distribuição devido à perda do tônus muscular, maior concentração nas coxas e no abdômen. Quanto ao sistema cardiovascular, o colesterol aumenta no início da idade adulta até os 56 anos e em seguida diminui. Problemas coronarianos aumenta com a idade, com fumo, hipertensão arterial, aumento do colesterol, lipoproteínas de baixa densidade, baixa capacidade vital, obesidades e diabetes são alguns dos fatores de risco que colaboram para a sua evolução. Função cardíaca máxima diminui com a idade. Estreitamento da parede cardíaca. Mudança do tempo de reação. Diminuição da capacidade de detectar e relatar. Aumenta o tempo de reação ao barulho após os 60 anos. Diminuição das respostas a estímulos e às vezes imprecisas. Mudanças cognitivas, diminuição da memória, diminuição do desempenho em teste de lógica acima de 70 anos, diminuição de aprendizado de matérias orais acima de 70 anos, aumento no número de erros em tarefas verbais acima de 70 anos, diminuição da memória visual entre 50 e 60 anos e acentuadamente após os 70 anos. Não muda o desempenho relacionado ao vocabulário. Mudança de personalidade. Não constatou-se alterações com a idade. Atividade sexual. Diminuição da taxa de hormônios sexuais, resultando em diminuição da atividade sexual. Tamanho do testículo não muda. Há aumento do tamanho da próstata acima de 70 anos e diminuição das fantasias sexuais, desaparecem após os 65 anos. Mudança nos sentidos. Visão diminui com a idade. Audição diminui com a idade. Paladar diminui com a idade para substâncias amargas ou salgadas. Odor diminui com a idade. Mudanças fisiológicas. Diminuição da função renal. Diminuição da capacidade dos linfócitos e neutrófilos. Mudanças na força. Diminuição da força no antebraço e músculo do dorso acima de 65 anos. A atividade física diminui. Diminui o desempenho máximo durante o exercício. Diminui a força muscular nas mãos em função da diminuição da massa muscular. Diferença entre os sexos constatado pela pesquisa. Maior diminuição da densidade óssea após a menopausa nas mulheres. O número de células brancas do sangue maior em homem do que nas mulheres. O consumo máximo de oxigênio é 20% em média maior em homens do que em mulheres, provavelmente devido à massa muscular. Aumento da gordura abdominal
após a menopausa nas mulheres e nos homens o aumento no início da puberdade até a meia-idade. Perda auditiva maior 2 vezes nos homens do que nas mulheres. Diminuição da capacidade de identificar odores, as mais rápidas nos homens. Gerontologia e geriatria. A gerontologia é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento, cuida da personalidade e conduta dos idosos, levando em consideração todos os aspectos ambientais e culturais do envelhecer. A geriatria é o ramo da medicina que foca o estudo, prevenção e tratamento das doenças e da incapacidade em idades avançadas. Diversos estudos, às vezes denominados síndromes geriátricas ou doenças geriátricas, ocorrem quase que exclusivamente em adultos idosos. Outros distúrbios afetam pessoas de todas as idades, sendo, no entanto, mais grave ou causando sintomas ou complicações diferentes nas pessoas idosas. Com frequência, as pessoas idosas padecem de uma doença de forma diferente da das pessoas mais jovens. Uma doença pode causar sintomas diferentes em pessoas idosas. Por exemplo, uma glândula tireoide hipoativa habitualmente faz com que pessoas mais jovens ganhem peso e tornem-se mais lentas. Em uma pessoa idosa, a tireoide hipoativa também pode provocar confusão mental, a qual pode ser confundida com a demência. Já uma tireoide hiperativa faz com que as pessoas mais jovens tornem-se agitadas e apresentem perda de peso, enquanto que nos idosos ela pode causar sonolência, isolamento, depressão e confusão mental. Em geral, a depressão faz com que adultos jovens tornem-se propensos ao choro, à retração e demonstrem tristeza. Nas pessoas idosas, a depressão algumas vezes acarreta confusão mental e perda de memória, podendo ser equivocadamente interpretado como demência. Antigamente, as doenças agudas, como o infarto do miocárdio, as fraturas do quadril e as pneumonias, quase sempre resultavam na morte de idosos. Hoje, essas doenças são tratáveis e controláveis, mesmo que elas não sejam curáveis. Por sua vez, uma doença crônica não significa necessariamente incapacidade. Atualmente, muitas pessoas com diabetes, problemas renais, cardiopatia e outras doenças crônicas perceberam que podem manter-se funcionais, ativas e independentes. Fatores sociológicos e econômicos costumam influenciar a forma com que as pessoas idosas procuram e recebem cuidados médicos. Muitos idosos tendem a ocultar pequenos problemas de saúde e não procuram ajuda médica, até que esses se tornem realmente graves. As pessoas idosas tendem a apresentar mais de uma doença concomitantemente, sendo que uma pode exercer influência sobre a outra. Por exemplo, a depressão pode piorar a demência e o diabetes pode agravar uma infecção. Outros fatores sociológicos complicam a doença nas pessoas idosas, quando a doença causa alguma perda temporária ou permanente da independência. A pessoa idosa pode tornar-se deprimida, passando a necessitar de auxílio psicológico e de um serviço social. Por essas razões, é comum os geriatras recomendarem o tratamento multidisciplinar. Com esse tipo de tratamento, a equipe clínica, a qual pode ser formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas, farmacêuticos e psicólogos, planeja e implementa o tratamento sob a liderança do médico principal. Principais distúrbios: moléstia ou distúrbio, doença de Alzheimer e outras demências, distúrbios cerebrais que acarretam a perda progressiva da memória
e de outras funções intelectuais. Hiperplasia benigna da próstata, aumento da próstata nos homens que bloqueia o fluxo urinário. Catarata, causa opacificação do cristalino, com comprometimento da visão. Diabetes tipo 2, início na vida adulta. Causa tipo de diabetes que pode não exigir o tratamento com insulina. Glaucoma, causa o aumento da pressão em uma das câmeras do olho, podendo reduzir a visão e causar cegueira. Gamopatias monoclonais, o grupo de doenças diversas caracterizada pela proliferação anormal de um mesmo tipo de célula que produz níveis elevados de uma imunoglobulina. Osteoartrite, degeneração da cartilagem que reveste as articulações, causando dor. Osteoporose, perda de cálcio nos ossos, que os tornam frágeis e pode acarretar fraturas. Doença de Parkinson, doença cerebral, degenerativa e lentamente progressiva, que acarreta tremores, rigidez muscular, dificuldade nos movimentos e instabilidade postural. Câncer de próstata, câncer da glândula prostática nos homens. Herpes zoster, reativação do vírus da catapora latente, produzindo uma erupção cutânea e podendo acarretar dor prolongada. Acidente vascular cerebral, obstrução ou sangramento de um vaso sanguíneo do cérebro, acarretando fraqueza, perda de sensibilidade, dificuldade para falar ou outros problemas neurológicos. Incontinência urinária, incapacidade de controlar a micção.